Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Igual Nós Mesmos. E quem não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Vamos aqui de concurso 1033 da Lotérica, prêmio estimado em R$ 1.800.000. Vamos analisar aqui os confrontos aqui. Primeiro confronto aqui, Palmeiras versus Santos. Vamos analisar esse confronto aqui. Vale pelo Campeonato Paulista. Clássico aqui. Vamos aqui. Palmeiras versus Santos. Palmeiras é o primeiro do seu grupo, o Santos é o quarto. Nos últimos 5 jogos aqui, 5 vitórias do Palmeiras. 1-0, 1-0, 1-0, 2-0 e 3-2. Então, né, galera, não tem como correr. O Santos tá numa crise tremenda, ainda mais agora sem sorteio. Meu palpite aqui, coluna 1, Palmeiras. Guarani versus Bragantino. Outro jogo aqui do Campeonato Paulista. Vamos olhar aqui. Guarani versus Red Bull. O Guarani aqui é o quarto do seu grupo, o Red Bull Bragantino o segundo. Nos últimos confrontos aqui, uma vitória para o Guarani, um empate e 3 vitórias para o Red Bull Bragantino. Vitória do Red Bull Bragantino 1-0, 1-1 empate. Vitória do Red Bull Bragantino 1-0, 3-1 e vitória do Guarani 1-0. Meu palpite para esse confronto aqui, coluna 2, Bragantino. Avaí versus Figueirense. Clássico aqui catarinense, hein, galera. Vamos avaliar aqui. Avaí. O Avaí aqui é o quarto colocado e o Figueirense aqui é o sexto. Nos últimos 5 jogos, uma vitória para o Avaí e 4 para o Figueirense. Vitória de 4-1, 3-1, 3-1, vitória de 1-0 e 2-0. Confronto aqui muito equilibrado aqui. Provavelmente nós vamos colocar 5 duplos e esse aqui provavelmente deve ser um dos jogos que nós vamos colocar. Vamos colocar aqui coluna 1, Avaí. América Mineiro versus Cruzeiro, clássico mineiro, hein? Outro confronto bom para ficar de olho para colocar um duplo, hein? Cheio de clássico, galera. Muitos clássicos aqui, fica até difícil de escolher quais duplos a gente vai colocar. Mas vamos fazer aquele pente fino. Aqui o América é o primeiro do seu grupo, o Cruzeiro também. Nos últimos 5 jogos, predominante aqui o América, 4 vitórias, 1 vitória do Cruzeiro. Vitória do América 2-0, 3-1, 2-1, 1-0, vitória do Cruzeiro 2-1. Vamos colocar aqui pelo um time que já está mais tempo aqui, mais consolidado aqui no momento, que é o América. Vamos coluna 1, a América. Ceará versus Sampaio Correia, provavelmente aqui Copa do Nordeste. Ceará versus Sampaio Correia. Isso mesmo, Copa do Nordeste, hein, galera. O Ceará é o oitavo, o Sampaio Correia o quinto. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Ceará, 1 empate e 1 vitória do Sampaio Correia. Empate 1-1, vitória do Ceará 3-0, 5-0, 2-1 e vitória do Sampaio Correia 1-0. Nosso palpite para esse confronto aqui, coluna 1, Ceará. Náutico versus CRB. Outro confronto aqui, que deverá ser aqui da Copa do Nordeste. Vamos aqui no Náutico aqui. O Náutico é o primeiro do seu grupo aqui e o CRB é o quarto. Nos últimos 5 jogos aqui, 2 vitórias de cada e 1 empate. Vitória do Náutico 2-1, 2-1, CRB 3-1, empate 1-1 e vitória do CRB 2-1. Meu palpite para esse confronto aqui, coluna 1, Náutico. Cascavel versus Operário. Vamos olhar aqui. Operário. Vamos aqui. Cascavel versus Operário. Operário é o terceiro colocado, Cascavel é o quarto. Nos últimos 5 jogos aqui, 3 vitórias para o Cascavel e 2 para o Operário. Vitória do Operário aqui 4-0, Cascavel 1-0, 1-0. Vitória do 1-0 e 2-0. Meu palpite para esse confronto aqui vai ser coluna 2, Operário. Tombense versus Caldense. Confronto aqui do Campeonato Mineiro. Tombense. Vamos ver como é que está a Tombense aqui, né, galera? Tombense aqui é a quarta do grupo e a Caldense aqui é a segunda. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias da Tombense e 1 empate. Vitória do Tombense 2-0, empate 1-1, vitória do Tombense 2-0,
1-0 e 2-1. Nós vamos colocar aqui coluna 1, Tombense. Tottenham vs Manchester City. Campeonato inglês, hein, galera? Que jogo, hein? City do Pep Guardiola. Vamos aqui. O Tottenham que é o quinto colocado, o City o segundo. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias para o Tottenham e 3 vitórias para o City. Vitória do City 4-2, do Tottenham 3-2, 1-0 Tottenham, 1-0 City, 3-0 City. Dificilmente nós vamos contra o City, né, galera? Então vamos aqui, coluna 2, City. CSA vs Vitória. Vamos analisar esse confronto aqui. CSA. CSA vs Vitória. Vai ter o jogo contra o CRB antes. Aqui o CSA que é o terceiro colocado, o Vitória o sexto. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias do CSA e 1 empate. Vitória do CSA 1-0, 2-1, 3-0, 1-0 e um empate aqui 1-1. Nós vamos aqui coluna 1, CSA. Corinthians vs Botafogo de São Paulo. Vamos analisar esse confronto aqui. Corinthians vs Botafogo de São Paulo. Ambos é o primeiro dos seus grupos. 3 vitórias para o Corinthians, 1 empate e uma vitória para o Botafogo. Empate 1-1, vitória do Corinthians 4-1, vitória do Botafogo 2-1, Corinthians 1-0, 2-0. Vamos aqui na coluna 1, Corinthians, Ipiranga versus Juventude. Vamos analisar esse confronto aqui. Juventude, do Celso Roth. Juventude aqui é o quinto colocado, Ipiranga aqui é o nono colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias para o Ipiranga, 2 empates e 1 vitória para o Juventude. 0-0, 1-0 Juventude, 0-0, 1-0 Ipiranga e 4-1 Ipiranga. Nosso palpite para esse confronto aqui vai ser coluna 2, Juventude. Atlético Paranaense e Curitiba, outro clássico, hein, galera? Cheio dos clássicos, hein? Vamos aqui no Curitiba. Curitiba vs Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o primeiro colocado, Curitiba o segundo. Nos últimos 5 jogos aqui, 2 vitórias para o Atlético Paranaense, 2 empates e 1 vitória para o Curitiba. Vitória de 1-0 para o Atlético Paranaense, 1-0 novamente, empate 1-1, vitória Curitiba 2-1 e empate 0-0. Nosso palpite para esse confronto aqui é empate. Porto de Esportes aqui vs Inter de Limeira. Vamos analisar esse confronto aqui. Inter de Limeira. Vamos aqui. É a Portuguesa de Desportos. Não está bem colocada lá não, hein, galera. Portuguesa que é a quarta colocada, Inter de Limeira a terceira. Nos últimos 5 jogos, 1 empate e 3 vitórias. Vitória Inter de Limeira 1-0, empate 1-1, 3-2 Inter de Limeira e 2-1 Inter de Limeira. Meu palpite para esse confronto aqui, empate. Ô galera, vamos colocar aqui 5 duplos que vai aumentar nossa chance demais aqui, hein, galera. Vamos analisar aqui, Palmeiras e Santos aqui vão manter sim. Avaí e Figueirense, vamos colocar aqui coluna 2 Figueirense. América e Cruzeiro, vamos colocar coluna 2 Cruzeiro. Vamos analisar aqui para Juventude aqui, Ipiranga. Vamos pôr aqui no jogo do Atlético Paranaense e Curitiba, vamos pôr coluna 1 Atlético Paranaense. E vamos pôr aqui também no jogo da Portuguesa Inter de Limeira, Inter de Limeira. Tô em dúvida aqui no jogo do Juventude. O jogo do CSA também é um jogo complicado. Então do Tombense aqui. Tem vários jogos aqui mais casca dura aqui, hein, galera. Nós vamos aqui vamos colocar no confronto aqui do Guarani, galera. Coluna 1 Guarani. Então ficou assim, galera. Palmeiras e Santos, coluna 1 Palmeiras. Guarani e Bragantino, coluna 1 e coluna 2. Avaí e Figueirense, coluna 1 e coluna 2. América Mineiro e Cruzeiro, coluna 1 e coluna 2. Ceará e Sampaio Correia, coluna 1. Náutico CRB, coluna 1. Cascavel Operário, coluna 2. Tombense vs Caldense, coluna 1. Tottenham vs City, coluna 2. CSA vs Vitória, coluna 1. Corinthians vs Botafogo, coluna 1. Ipiranga e Juventude, coluna 2. Atlético Paranaense
e Curitiba, coluna 1 e coluna do meio. Portuguesa versus Inter de Limeira, coluna do meio e Inter de Limeira. Ô galera, quem gostou desse conteúdo, deixa aquele like, segue o canal e bora pra cima e fique com Deus.